Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para estudarmos a palavra, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina, e eu agradeço a sua companhia diária. Vamos ao tema de hoje, a missão de Abraão. Agora nós chegamos ao capítulo 19, daquela dramática história dos anjos na casa de Ló. Diz a Bíblia que Ló estava sentado na porta da cidade. Isso é algo interessante, porque sentar-se na porta da cidade era um ato oficial, era ser alguém importante para aquela cidade. Somente os reis, juízes, promotores que sentavam-se no portão da cidade. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 8, Jeremias 38, versículo 7 e Ruth 4, verso 1. Você vai ver que somente as autoridades tinham lugar ali na porta da cidade, e Ló estava sentado na cidade, indicando assim que de fato ele tinha uma posição importante naquela cidade. E ele avista homens estranhos se aproximando. E diz a Bíblia que ele faz que nem fez o seu tio Abraão. Oferece ali um descanso, né, um pouso, prepara um alimento, né, para que os seus visitantes pudessem recobrar a sua força. Da mesma forma como Abraão fez, Ló também fez, demonstrando assim que apesar dos defeitos de Ló, ele também tinha boas qualidades. Bom, diz a história que quando esses homens estavam na cidade, dentro da casa de Ló, todos os homens daquela cidade, desde o menor até o maior, desde o mais moço até o mais velho, cercaram a casa de Ló e pediram: traga esses homens para fora para que abusemos deles. Que coisa terrível, você percebeu? Que pecado sem nexo, que imoralidade, que maldade, que violência. E era tão grave a ameaça que Ló chega a oferecer às suas filhas: olha, tem aqui filhas virgens, faça com elas o que vocês desejarem, mas não toque nesses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Diz a Bíblia que quando eles recusaram, eles avançaram para cima de Ló, e os anjos cegaram aqueles homens de maneira que eles não puderam achar a porta da casa de Ló. E aí veio a orientação dos anjos, verso 12 do capítulo 19. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e filhas, tanto quantos tem na cidade? Faz-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olha que coisa interessante, né? Diz a Bíblia que Ló foi até os seus genros e disse para eles: olha, vamos embora dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Diz a Bíblia que eles não acreditaram em Ló e permaneceram como estavam. E como o próprio Ló estava demorando de sair da cidade, diz o verso 16: como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E aí nós conhecemos a história, que eles saíram da cidade, foi para uma certa cidade, ali próximo, vizinha, a cidade de Gomorra, e quando eles chegaram a essa cidade vizinha, diz a Bíblia que o Senhor fez cair fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma, matando todos os seus habitantes. O verso 24 e 25 nos diz assim, ó: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e os que nasciam na terra. E foram poupados Ló, sua esposa e suas filhas. 4 saíram da cidade, porém 3 foram salvas. A própria mulher de Ló se transformou em uma estátua de sal porque desobedeceu a ordem dos anjos. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o fato de Ló ter demonstrado amor, hospitalidade para com aqueles homens, fez com que eles tivessem misericórdia de Ló e de seus familiares e os salvasse. Olha que coisa interessante. Não é à toa que
A Bíblia diz lá em Hebreus que não deixemos de praticar a hospitalidade, porque praticando alguns acolheram anjos, sem saber, acolheram anjos. Eu não tenho dúvida de que se refere aqui a Ló. Pouquíssimas pessoas foram salvas. 3 somente. 4 saíram, 3 foram salvos. O resto se perdeu. O que nos ensina? Nos ensina que, infelizmente, nós não podemos salvar todas as pessoas porque elas têm o seu livre-arbítrio. Não dá para forçar a decisão de ninguém. Nós podemos somente incentivar e apelar que essas pessoas entreguem o coração a Jesus, mas elas mesmas tomarão a sua decisão baseada na liberdade que elas têm diante de Deus, e Deus não força a liberdade. Não se esmoreça se caso você pregar o evangelho as pessoas não aceitarem. Não esmoreça, porque o próprio Deus viveu essa realidade. O próprio Deus viveu. Veja o caso do dilúvio, veja o caso de Sodoma e Gomorra. É um exemplo claro. A Bíblia fala que nós devemos lançar nosso pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Converter as pessoas não é o nosso papel. O nosso papel é avisar as pessoas que há um céu para ganhar e um inferno evitar. A decisão, em última instância, sempre vai estar nas mãos de cada um. Mas nós precisamos adverti-los e adverti-las. Essa é a nossa parte a desempenhar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você se assim você o fizer. Se assim você o fizer. Você percebeu que na prática de tentar salvar alguém, o próprio Ló foi salvo. Ele saiu a buscar os seus genros, a sair da cidade, e os anjos tiraram-no pelas mãos, porque Deus era misericordioso e não deixou perecer junto com os demais. Então, não desanime caso você não veja a conversão imediata das pessoas. Pode ser que nesse momento a pessoa não aceite, mas a semente do Evangelho foi plantada e pode ser que essa semente frutifique e dê frutos mais tarde. Que seu dia seja abençoado por Deus e que você receba a oportunidade de testemunhar desse amor às pessoas que estão ao seu redor. Se elas se salvarem, festejem com ela. Festeja, leve alegria, faça uma grande comemoração. Mas se elas não aceitarem, continue orando. Quem sabe mais tarde aceitarão. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que nos deu de termos aceito a maravilhosa luz de Cristo, o seu Evangelho. Nos ajude a continuar testemunhando as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, para que elas de alguma maneira sejam salvas. Use-nos para esse serviço como seus instrumentos. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.